Queria agradecer a presença de todas as pessoas que vieram prestigiar o nosso seminário, né? O seminário sobre autismo, Seminário Clínico sobre Autismo e Psicose é um evento anual que o Niná promove, né? E esse é o segundo, né, desse ano de 2026, em que Analine e Luana vão falar a respeito de um texto de um psicanalista francês, Jean-Claude Malleval, que se chama Escutem os Autistas, né? E aí eu vou passar para Elisângela, para ela poder falar um pouco sobre o currículo das nossas palestrantes. Ok, Bruninho, obrigada. Tá, então, eu vou, logo em seguida, eu vou fazer a apresentação, né, das nossas expositoras hoje. Falar um pouquinho, né, da nossa dinâmica em relação ao seminário e já passar a fala, tá? Então, Analine Coutinho, psicóloga e supervisora clínica, especialista em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica pela Fafiri, professora da pós-graduação do Centro Universitário, na Fafiri também, Francinete do Recife, onde também é co-coordenadora do projeto de extensão universitário Cirandar, membro da diretoria do NINAR, Núcleo de Estudos Psicanalíticos do Recife, membro do IPB, Intersecção Psicanalítica do Brasil, membro do PREO Recife, Clínica e Pesquisa em Interação e Comunicação na Infância, Núcleo Recife, Pernambuco, e membro da Associação de Psicanálise Casa Freud Lacan. Tá? Agora, né, vou apresentar a Luana. Luana Cavalcante Siqueira, é psicóloga, psicanalista, especialista em psicologia clínica no hospital, membro do NINA, Núcleo de Estudos Psicanalíticos, membro também de IPB, Intersecção Psicanalítica do Brasil, membro da CIPA, Coordenação Internacional entre Psicoterapeutas, Psicanalistas e membros associados que se ocupam de pessoas autistas em francês, e aí vem, né, vou poupar vocês desse francês, meu, terrível. Ok. E é isso, meus amores. Então, nós vamos, pela nossa organização, vamos para a exposição, né, e após a apresentação, né, tanto da Aninha quanto da Luana, a gente abre espaço para as questões, tá bom? Então, sintam-se. A gente vai pedir também que feche os microfones, embora eu já esteja vendo tudo fechadinho, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada, né? Para que todo mundo possa escutar e acompanhar, tá bom? Bom dia, meu Então, amor. bom dia, Luísa. Bom trabalho Então, para vocês. obrigada, amada. E obrigada pela presença também. Eu já estava, né, sentindo falta das nossas âncoras aqui, né? Eu não sei nem se a gente pode dizer essa palavra, eu não gosto muito não, porque a âncora meio que segura, mas é importante, né? Ter aquelas raízes ali. Mas a Vocês Silvia, vão ela vai trazer arrasar hoje. Luana as hoje é meninas. Luana Hoje é Luana e e Aninha. Aninha. E então, A Silvia hoje está ministrando aula, tá, gente? Aí, por conta dessa coitada, a questão de bichinha está agenda, presa né? lá na Fafiri. Outro significante interessante, mas vamos seguir. Aninha, é com você, viu? Pode iniciar. Obrigada, Eli. Bom dia a todos, obrigada pela presença. O texto foi trabalhado por mim e por Lu conjuntamente, então vamos dividir a leitura, mas ele foi todo produzido em dupla, como sempre fazemos, em parceria. É, O texto é baseado nesse livro aqui, pessoal, que é um livro traduzido agora recentemente de Maleval, que vem trabalhando sobre a temática do autismo, que tem esse outro livro aqui também, né, que tem artigos, e é bem interessante porque esse outro livro, O Autista e Sua Voz, é um livro de compreensão mais complexa, mais difícil. Já esse, a gente comentava agora há pouco, eu, Eli e Lu, que ele é muito gostoso de ler, a gente lê muito rapidinho, né? Ele é um livro curto, ele é um livro
clínico, mas ele também é um livro que localiza a gente do ponto de vista político e histórico dos atravessamentos da psicanálise, né? E da dificuldade de duas escutas, a dificuldade do autista ser escutado e a dificuldade da psicanálise ser escutada enquanto uma aposta no sujeito, porque a gente sabe que é subversiva e que desde sempre temos atrapalhos no meio do caminho por, não sei se incompreensão de outros, mas eu fico pensando que por escolha política de outros, né? Então, vamos começar o texto. Demos o título Parafraseando Você Maleval. quer que Escutem eu os autistas. compartilhe? Por favor, Ali. Se você não tivesse lembrado, eu não teria. Isso é minha cara. Bom, Analisem aí se já escuta. aparece para vocês. Aparece sim, Ali. Lu, na medida que eu for lendo, se você quiser fazer pontuações, fica à Tá vontade, certo, tá? tá bom, Aninha. Os autistas são sujeitos que precisam ser levados a sério. É assim que Jean-Claude Maleval, psicanalista francês, inicia em seu livro, publicado originalmente em 2012, o que a gente vê que não é tão recente assim, e recentemente traduzido para o português. No início, já somos levados a uma grande reflexão referente ao tratamento dos autistas. Seria preciso escolher entre obrigá-los ou escutá-los. Maleval relata que aqueles que escrevem se expressam para que saibamos de suas inteligências, na busca de serem tratados com maior consideração e na tentativa de quererem mais respeitos por suas invenções, elaboradas com a finalidade de minimizar e conter as suas angústias. Na referida obra, o autor alinhava relatos autobiográficos de diversos sujeitos autistas, vislumbrando trazer esses saberes a serviço da compreensão de como entendemos o funcionamento dos autismos e a partir do que os autistas têm a nos dizer. É interessante que tudo que ele vai levantar enquanto pontos de questionamentos, tudo que ele traz de fundo, de base, tem a fala dos autistas que justificam aquela reflexão que ele traz. Ou seja, não são vozes da cabeça dele, nem são meramente ciências feitas por outros, mas são expressões da vida do próprio autista. Um autista de alto nível, muito conhecida pela sua obra Meu Mundo Misterioso, que é Dona Williams, não hesita ao se comprometer afirmando que a melhor abordagem é aquela que não sacrifica a individualidade da criança e sua liberdade de expressão, valorizando a concepção apenas dos pais, professores e outros que acompanham. A psicanálise se baseia na escuta do outro, levando em consideração todas as formas de expressão do autista. Pensar numa proibição legal a essa escuta seria uma perda irreparável, além de um retrocesso, diante de todo o arcabouço de compreensão já construído pela psicanálise. Para além disso, seria totalmente de encontro com a Declaração de Direitos das Pessoas Autistas proposta por Autismo Europa e adaptada pelo Parlamento Europeu em maio de 1996. No referido documento, pede-se que seja enfatizada a importância do reconhecimento e respeito dos desejos dos indivíduos, de tal forma que os autistas deveriam ter o direito a não serem expostos a angústias, ameaças e a tratamentos abusivos. Acho bem expressivo e importante a gente pensar sobre isso. Não serem expostos a angústias, ameaças e tratamentos abusivos. Se a gente compreende que o autista ele tem dificuldade, por exemplo, no olhar,
e a gente põe ele de frente para a gente, segura o rosto e diz assim: olha para mim, a gente está sendo agressivo, né? A gente está violentando. E então, como fazer isso sem escutá-lo? Sem escutá-los? A psicanálise preconiza o respeito à singularidade, e esse é o desejo dos autistas de que se expressam em unanimidade, serem respeitados em suas necessidades e criações, também entendemos como e suas invenções. Não são por estudos científicos que primeiramente devemos avaliar, mas, sobretudo, devemos nos reportar. Eu acho que está tendo algum retorno, tem algum microfone aberto, né, Lê? Deixa eu dar uma olhada. Acho que é o de Cláudia. Não, Claudinha, é o teu. Obrigada, Claudinha. O microfone estava fechado. Eu abri para falar. Estou fechando de novo. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Não são por estudos científicos que primeiramente devemos avaliar, mas, sobretudo, devemos nos reportar aos próprios autistas para sabermos como tratar o autismo. Os autistas, uma vez que são eles próprios os que mais têm a nos ensinar. Anique, que eu não sei falar o sobrenome, Bruno, ajuda aí. Autista que apresentava um quadro de mutismo, ela também tinha síndrome de Rett, tá, gente? Mas, apesar dela ter o mutismo, ela se expressava muito bem a partir da escrita. Se mostra contrária a métodos educativos que se ocupam de lançar mão de programas de etapas a serem vencidas e defende. Traçar um planejamento científico de educação com os autistas, uniforme e unilateral, abre para um regime de ditadura protetora. Anique ressalva: quanto mais participo das decisões que me concernem, mais tenho a impressão de existir plenamente. Suas falas não deixam dúvidas sobre sua defesa em ser considerada a partir da sua própria singularidade, ou seja, reafirmando a luta para que suas singularidades não sejam ignoradas. No livro Maleval, que faltou o L, destaca o caso de Dona Williams, que expressou sua indignação a respeito de algumas técnicas educativas que observou em um estágio na Austrália, no lar especializado em crianças com dificuldades. Ao observar o trabalho de 2 educadores com uma menina autista, Dona ficou impressionada com a condução inadequada dos educadores, no sentido do desconhecimento sobre o mundo interior da criança. Gente, Dona tem sua autobiografia, que é essa daqui, tá? Anique, eu não tenho a autobiografia dela, mas nesse livro aqui tem um recorte, porque esse livro é um compilado de autobiografias. E aí, quando a gente vai lendo autobiografias, as pessoas com autismo, os autistas, eles vão nos dizendo como é a forma de funcionamento dele. E aí vão explicando o porquê de cada coisa, como se sentem, como que pensam, como é que acontece, tá? E aí, Dona relata o seguinte: fiquei parada em pé, sentindo-me doente, enquanto eles bombardeavam seu espaço pessoal com seus corpos, sua respiração, seus cheiros, seus risos, seus movimentos e seus barulhos. Quase enlouquecidos, sacudiam chocalhos e objetos na frente dela, como 2 bruxos em desmedido afã de exorcizar o autismo. Segundo eles, a menina precisava de uma overdose de experiências que a infinita sabedoria deles sobre o mundo podia oferecer a ela. Se tivessem podido empregar uma alavanca para forçar a abertura de sua alma e despejar o mundo, certamente eles teriam feito isso.
sem sequer perceber a morte de sua paciente na mesa de cirurgia. A menina gritava e se balançava. Suas mãos tapavam seus ouvidos para diminuir o barulho. Seus olhos permaneciam fechados para bloquear o bombardeio de ruídos visual. Eu observava essas pessoas e desejei que elas também chegassem a conhecer o inferno sensorial, que era tudo aquilo. Eu estava presenciando uma tortura na qual a vítima não podia se defender com uma linguagem compreensível. Aqueles cirurgiões operavam com ferramentas de jardinagem e sem anestesia. Esse depoimento nos faz ter a certeza de que esses cuidadores citados se inspiravam no método de aprendizagem em que é estimulada a repetição e, em seguida, observa-se a resposta da criança. A depender, haverá um reforço ou inibição, de acordo com a resposta da criança. O método citado acima, ABA, Análise do Comportamento Aplicada, foi fundado pelo psicólogo norueguês Lováis. Essa abordagem defende a necessidade de intervenção intensiva de 30 a 40 horas semanais, com crianças que, sem consentirem, são expostas a essas intervenções, que, pela sua natureza, tornam-se ameaçadoras e intrusivas, na medida em que buscam funcionalizar e uniformizar os comportamentos daqueles que fogem à normatização. A gente sabe, e a gente já tem, né, posicionamentos reflexivos que vão nos apontando que esse tempo, né, de horas de dedicação a esse tipo de intervenção, ele nos aponta para algo que a gente já viveu em outro momento, em quadros psiquiátricos, que era as internações, né, que é uma leitura de manicômio. E aí, recentemente, né, a gente teve um posicionamento do Lugar de Vida que a equipe de Maria Cristina Machado Kupfer fez em resposta àquele médico que, não lembro o nome, mas que se apresentou no Roda Viva, né, fazendo suas pontuações, inclusive falando que a psicanálise não compreendia o autismo porque a gente pensava no autismo como algo que também venha da questão relacional, né? E aí, no documento do Lugar de Vida, ela faz uma nota bem clara. Obrigado, Luna. José Salomão. Isso. Ela faz uma nota bem clara dizendo que não é o tempo da terapia que faz o efeito. Não é quanto tempo você passa fazendo a terapia, mas a qualidade da relação na terapia, que lá na frente a gente vai ver que Malevalva também vai fazer uma fala em relação a isso, que vai falar do progresso dela, tá? Foge a normatização. Os estudiosos do método ABA condenam a psicanálise, usando para isso parâmetros que não se sustentam, por já ter sido retificada. O pronunciamento equivocado de Bruno Bettelheim, referente à culpabilização da figura materna quanto ao autismo de seu filho, já foi corrigida por ele mesmo, bem como estudos posteriores de aporte psicanalítico já apresentaram ideias que muito diferem da anterior. A exemplo, podemos trazer as pesquisas do professor Filippo Muratori na Universidade de Pisa, na Itália, que, a partir de filmes familiares, pôde analisar a relação entre os bebês e suas mães, inclusive aqueles que mais tarde se tornariam autistas. Entretanto, parece que as novas pesquisas não chegam aos estudiosos das técnicas comportamentais da mesma maneira, ou com o mesmo peso da má colocação de Bettelheim. Talvez porque sustentar esse equívoco seja uma escolha política para segurar a ideia de que aquela é uma tese dos psicanalistas, se negando a acompanhar os novos estudos da psicanálise.
Maleval cita a extrema diversidade de intervenções educativas e práticas pedagógicas e terapêuticas propostas para o autismo. A maioria delas se opõe às chamadas obsessões do sujeito autista e visam a retirada da forma mais rápida possível do objeto autístico. Infelizmente, as autobiografias estão fora da literatura científica internacional sobre o autismo, pois as mesmas se opõem a essa visão e suposição, perdendo-se a compreensão da importância desse recurso para o autista. O referido autor relata que os pais de Derek, e em particular sua Nani, fizeram, desde a sua mais tenra infância, tudo o que a maioria dos especialistas desaconselham, favorecendo suas obsessões pela música e seu apego a um objeto autístico, nesse caso, um órgão elétrico. Constatam que, à medida que suas capacidades musicais foram ampliadas, o vínculo entre essas e o seu desenvolvimento intelectual e social se manifestou mais. Todas as aquisições passaram pela mediação de sua ilha de competência até permitir que ele, na idade adulta, não somente se fizesse conhecer em concertos, em solos, ou com uma orquestra, como também adquirisse um sentimento de si mesmo suficiente para afirmar sua vontade, de forma apropriada na conversa com um estranho. Como Dona Williams e Temple Grande, não foi diferente. Ambas se dedicaram às suas obsessões e cultivaram apego a seus objetos autísticos. Surge o questionamento: foi sorte elas não terem sido tratadas por especialistas do autismo? Eu acho interessante, porque essa história de ser especialistas do autismo, né? Na medida que a gente se especializa numa... Hoje tido como uma condição do neurodesenvolvimento, a gente deixa de se especializar no humano, né? No sujeito. A gente não precisa ser especialista no autismo, a gente precisa ser especialista em escutar o sujeito que chega com sua queixa. E sujeito porque é ele que escolhe seu sintoma, né? Porque ele está na linguagem, não está fora dela, mas ele se organiza de uma outra maneira nela. Kanner, já em sua época, advertiu que a imutabilidade e o interesse pelos objetos deixa bem claro que, quando suprimidos, colocam o sujeito em um lugar de quase nada. Donald e Frederick foram dois casos, né, dele, citados por Maleval nesse livro, destacam a importância e proveito que um autista pode ter a partir de suas obsessões e ilhas de competência. Porém, as hipóteses biológicas desconsideram o saber do sujeito autista e igualmente desvalidam a importância da função de suas coisas, tirando qualquer atenção que devesse ter sobre elas. Logo, segundo Maleval, o discurso da ciência não considera a singularidade do sujeito, de forma que sua ambição é sempre silenciada. No que diz respeito a essas coisas mal vistas ou malquistas, são de extrema relevância para todo aquele sujeito que se utiliza delas como recurso de estar com o grande outro, sem que se sinta invadido por ele. Essas obsessões, ou como Maleval também nomeia, as paixões dos autistas, são recursos que promovem uma borda, conhecida como borda. Aí eu achei maravilhoso, minha gente. E se vocês verem no texto, eu erro ao escrever borda autística e escrevo borda autêntica. Eu acho que isso não foi um erro, que isso foi um equívoco, porque a diferença é que o equívoco é o inconsciente vindo à tona, e eu acho que sim, que é uma borda autêntica, porque é a invenção de cada um. Apesar de muitas vezes quererem agrupar, né, as estereotipias, agrupar os interesses específicos, né, mas não se trata disso, né, se trata de um a um. Como em toda psicanálise, a clínica é do um. Dito isso, seguimos.
com a função protetora contra o grande outro ameaçador e do mundo caótico, né? Isso se referindo à borda autística, que tem essa função. Essa espécie de barreira produz a separação entre a realidade perceptiva do sujeito e o mundo externo. Bom, essa borda, ela é construída a partir de 3 recursos, que dentre eles existem variações. Esse material da borda autística, a borda as 3 paixões estão nesse livro aqui. Apesar dele citar, não escutem os autistas, mas ele destrincha melhor o autista e sua voz. O objeto autístico capta a atenção do sujeito autista. São de tamanha importância, pois o sujeito integra esses objetos a si, como parte de seu corpo. Diferentemente do objeto transicional, o objeto autístico protege o sujeito da angústia, uma vez que é a solução inventada pelo sujeito para lidar com o mundo, e sem o qual o sujeito não conseguiria. É diferente, é um objeto rígido que quando a gente retira, é como se a gente estivesse retirando parte do corpo, porque está integrado. O que é diferente do objeto tradicional, que ele faz com que ele é mais maleável e faz com que a criança lide com a angústia de separação. Nesse caso, não dá para me separar de uma parte do meu dedo, não dá para me separar de uma parte da minha mão ou de qualquer outra parte do meu corpo. O duplo é um suporte de enunciação artificial, podendo ser por intermédio de um objeto, de um amigo imaginário ou de um semelhante. Se trata de um modo de falar, se ausentando em nome próprio, por um período, para se proteger do desejo do grande outro. É quando o sujeito, em alguns momentos, expressa por procuração aquilo que está pensando. E é muito interessante a questão do duplo, porque, por vezes, as técnicas comportamentais, elas se ocupam de ensinar a criança a ter funcionalidade. Então, a criança... eu estou usando o exemplo da criança, mas a gente poderia também pensar em outras perspectivas em relação ao adulto. Eu posso, mais na frente, trazer um exemplo de duplo de um autista adulto. Mas, usando o exemplo da criança que eu tinha pensado, de calçar o sapato, né? A criança pega a mão do adulto e faz a mão do adulto de ferramenta, apontando para o sapato, para que o adulto calce o sapato nele. E aí, de forma geral, a prática educativa diz assim, não, calce você sabe calçar seu sapato. Calce você, faça isso, faça aquilo. Mas a gente precisa entender que não é que ele não saiba calçar o sapato, ele sabe calçar o sapato, mas ele está ali usando como duplo para isso. E diante de uma prática psicoterápica, é muito importante e desejoso que a criança possa fazer do seu analista, do seu terapeuta, o duplo dele, né? A gente consegue acessar, porque ao mesmo tempo que essa borda o protege do mundo, mas também ele serve de ponte para que seja acessado. Então, separa, mas também viabiliza, tá? E as ilhas de competência são os interesses específicos do sujeito. Eu gostei de uma frase, de uma fala de Cristina Kupfer lá no Roda Viva, porque parece ser a mesma coisa, né? Porque hoje todo mundo chama hiperfoco. E eu sou bem preconceituosa com esse termo hiperfoco. Na verdade, eu sou bem preconceituosa com alguns termos assim mais... uns termos que acham que falam sozinho, mas terminam ficando no esvaziamento. Mas o hiperfoco não se trata apenas de um interesse mais dirigido a algum elemento, a algum tema, né? É um conceito de patologização. Né? Interesse específico é aquilo que me desperta e a partir do qual eu consigo avançar em outras coisas, né? E aqui vai dizer, são os interesses específicos do sujeito, curiosos centros de interesses em temas capazes de capturar o seu gozo,
elas são os componentes da borda mais aptos para uma abertura social, mas que, a princípio, têm o objetivo de trancar o sujeito num campo circunscrito para torná-lo controlável. Essa hipertrofia do pensamento favorece a imutabilidade tão necessária ao autismo. Agora eu vou deixar com o Lu, certo, Lu? Certo. Vocês escutarem um pouquinho a voz de Lu, depois eu volto. Bom dia. Agradecendo também a presença de vocês. Bom, como a Aninha falou, eu vou dar continuidade à leitura do texto. Seguindo com o que os autistas têm a nos dizer sobre o caso de Dona Williams, ela desenvolveu duas personagens que ela chamava de marionetes. E ninguém poderia entrar em contato diretamente com Dona Williams sem ser através desses dois personagens. Uma se chamava Willy, onde encarnava todo o seu furor e a sua combatividade. A outra se chamava Carol e era uma concha vazia de emoções, que a ajudava em sua sociabilidade e aptidão para assumir diversos papéis. William apareceu muito cedo na vida de Dona Williams, por volta dos seus 2 ou 3 anos. Incorporava o pulsional, sempre estava com raiva, tinha ideias fortes e racionalizava, analisava e procurava sempre arrasar o interlocutor com seus argumentos. Era uma criatura com olhar flamejante de ódio, de boca cerrada, mãos em punho, alçando uma postura de cadavérica rigidez. Willy batia o pé e escarrava diante da menor das contrariedades. Williams aponta para sua função defensiva, referente ao desejo do grande outro, não mediado pela função paterna, onde ela notava, né, que o comportamento de Willy, ele se replicava ao seu inimigo confesso, que era a mãe dela. Depois de um certo tempo, o duplo foi adquirindo certa autonomia. Williams enfatiza que serviu demais a desenvolver a sua inteligência, a ajudou a se tornar mais independente e também lhe protegeu do mundo exterior quando ela sentia medo. Já Carol, né? Carol apresenta a mesma estrutura de Willy, só que invertida. Ela é uma imagem ideal, oriunda de um encontro passageiro com uma moça que reunia tudo o que é possível amar. Ela amava rir, ela tinha amigos, ela contava um monte de coisas em casa e tinha uma mãe. Carol era um duplo que se parecia com Dona traço por traço, de modo que a imagem de Carol se confunde com a de Dona. Aos 5 anos de idade, ela observava por longas horas no espelho, conversando, pois a percebia como uma pessoa viva e não como uma imagem. Carol é construída como Willy a partir dos significantes da mãe, mas dessa vez em conformidade com eles, e não mais em oposição, né? Como era com Willy. Sorridente, sociável, despreocupada com a vida, que sorri pelos cotovelos, Carol encarna a perfeita boneca bailarina dos sonhos da mãe. A partir disto, esse duplo ajuda Dona a sair do seu retraimento, mas na condição de que ele não diga nada dela, principalmente de suas emoções. Em relação ao funcionamento social dos sujeitos autistas, as conquistas mais importantes apontadas por Maleval não foram obtidas mediante a aplicação de técnicas de aprendizagem, nem com relação à submissão de tratamentos realizados por etapas de desenvolvimento, mas pela via de iniciativas singulares, com uma diversidade grande,
cuja, cuja progressão não foi bloqueada pelo saber dos especialistas sobre o autismo. Os psicanalistas entendem que devemos dar lugar às invenções do outro. É o que a Aninha falou, né? Essa questão de, com relação à especialização do autismo, né? E deixar de olhar ali aquele sujeito, né? Como um sujeito único, singular. Maleval aponta três grandes possibilidades de intervenções para os autistas: os métodos comportamentais, os métodos cognitivos comportamentais e os métodos psicodinâmicos. A primeira delas, né, que é a comportamental, segundo Maleval, deve ser estudada de maneira bem detalhada, já que as autoridades sanitárias a favorecem. Essa questão de sempre estar também estimulando e incentivando para que as pessoas procurem a terapia, esse tipo que ele não chama, né, de terapia, ABA, né? O método ABA não se ocupa em Lu, aprofundar. ele fala que ele não diz que são terapeutas ABA, como a gente costuma escutar, né? Que a gente conversou sobre isso, não foi, Lu? Que eles são educadores. Dores, isso O texto todo, ele traz é, o que a gente culturalmente chama de terapeuta ABA, ele chama de educador ABA, uhum, né? isso. É, o método ABA não se ocupa em aprofundar seus estudos para compreender sobre o funcionamento da criança autista, nem suas especificidades. É um método que trata de aprendizagens e atuam exclusivamente em tarefas a serem aprendidas e depois são reforçadas por condicionamento, né, de acordo com a aquisição, né, de cada tarefa. Cada tarefa que é realizada, se foi tudo bem, tudo ok, foi do jeito que foi orientado, ok, né? Aí vem a questão do reforço positivo. Os especialistas deste método relatam que muitas instituições que os têm como referência aplicam somente seus materiais. Segundo o autor, existe dificuldade em aplicar a metodologia com todas as exigências que são feitas, pois requer pessoas qualificadas, um tratamento individual e equipes que trabalhem, se possível, em duplas. Além da participação e de um ou dois dos pais, né, que deverão fazer parte da equipe, ou seja, o pai, a mãe ou os dois fazendo parte da equipe. O tratamento deve iniciar no horário em que se levantam até o horário de dormir e requer exaustantemente um mínimo de 30 horas semanais. E aí, assim, ele relata, né, que normalmente os pais não participam porque não tem condições com relação a essa questão do horário, os pais também têm trabalho, enfim, né, outras questões e não conseguem dar conta disso. Essa metodologia comportamental confronta o sujeito com demandas intrusivas e ameaçadoras, e tendo como consequência uma prática violenta. Nesse sentido, Maleval faz menção ao aconselhamento para que os educadores ABA, termo usado com frequência ao se referir aos técnicos ABA. Diferente do termo usual, terapeuta ABA, coloquem entusiasmo em sua voz. O referido autor provoca a pensar no desconhecimento com relação às angústias sentidas por muitos autistas referente a essa questão da voz, né, da entonação. E aí Asperger cita, né, vale mais falar-lhes sem emoção se alguém quisesse fazer ouvir. Ou seja, né, quanto menos emoção na voz, mais há a probabilidade de ser ouvido, né? Lováis, criador da ABA, iniciou seus estudos nos anos de 1960, aplicando eletrochoques nas crianças autistas para diminuir comportamentos de automutilação.
Essa prática ela foi abandonada pela pressão social, mas não em nome da ciência. Obtinham o castigo como procedimento de controle cuidadoso. Eles falavam que utilizavam esse castigo com um controle cuidadoso, né? Mas alguns profissionais, eles tinham abusado desse castigo, passando a ser considerado como maltrato. E aí eles falam, né, que eram aqueles profissionais que não tinham noção de toda a técnica que deveria ser, né, utilizada por eles, não tinham todo o conhecimento. Em uma pesquisa realizada para demonstrar a efetivação do método, referem-se ao castigo com a finalidade de se fazer corretamente o uso do procedimento, mas isso não exclui as trágicas consequências na prática do ABA. Alguns profissionais acreditam que a criança deve fazer o que lhe pedem, sem noções adequadas e aprofundadas, né, sobre a questão do autismo, sobre o autista. Mais uma vez, Maleval enfatiza que o método ABA segue sendo uma prática que exerce violência sobre a criança autista, a não levar em conta o que é que a angustia, ao ignorar a importância de suas condutas de imutabilidade, ao querer separá-la de seu objeto autístico, ao impedir-lhe que se isole. No essencial, pede-se que a criança obedeça. Já o método, né, cognitivo-comportamental, né, que aí ele traz que são métodos de estratégias educativas que promovem a estruturação de um entorno e o emprego de um sistema de comunicação com a ajuda de pictogramas. Segundo Maleval, não são para todos, né, para todo uso, e sim adaptadas a um modo de funcionamento específico, singular. Essa singularidade do autista seria escutada através dos questionamentos sobre o funcionamento afetivo. Então, já tem uma diferença aí com relação ao método ABA, né? Eles já, assim, se preocupam, né? Se preocupam com relação à questão afetiva. Ao contrário do método ABA, o método TEACH compreende que os autistas necessitam de suas estereotipias e que eles têm direito a elas. Mas se houver a separação da aprendizagem, do sentido e das motivações, essas aquisições terão um resultado de caráter artificial, dando ênfase a uma impressão estranha para quem observa de fora, né? Quem está ali só observando externamente. E aí ele traz a fala, né, de Oliver Sacks, que diz assim: senti isso especialmente em uma escola que visitei, onde as crianças esticavam as mãos duras e diziam com uma voz modulada: bom dia, meu nome é Peter. Estou muito bem, obrigado. Como vai você? Sem pontuação, sem entonação. Eu acho que eu ainda dei uma entonação, né? Sentimentos ou tom. Será que algumas delas conseguirá alcançar algum dia a verdadeira autonomia? Ele questiona, né, com relação a isso. E aí o terceiro, né, que é método que Maleval cita é o psicodinâmico. E aí ele traz, né, dizendo que é a única abordagem que propõe uma compreensão do funcionamento afetivo, assim como também as consequências que esse tem sobre o cognitivo. É a abordagem capaz de dar conta sobre a função do objeto autístico e da primazia do signo e do caráter estranho de enunciação. É a única capaz de extrair o que há de constante no autismo, enquanto que o ABA reduz a criança a seus comportamentos e o programa TEACH somente capta no sujeito a sua consciência cognitiva.
As propostas da abordagem psicanalítica levam em conta a subjetividade e têm consequências profundas no tratamento. Há uma escuta sem restrição, permitindo que o sujeito autista se apoie em suas próprias invenções. Os relatos de experiências trazidas por algumas instituições psicanalíticas constatam que o sujeito autista ele aprende pela tangente. A exemplo, a intervenção por tabela, muito melhor do que quando confrontado diretamente, ainda que acreditemos que esteja ausente. Ele observa e aprende com outras crianças, podendo muitas vezes reproduzir aquilo que viu os outros fazendo e por imitação aprender. Aqui eu me lembrei muito de um trabalho que eu li uma certa vez, até para também, né, aqui trazer no seminário, é, a discussão que o título era O que uma criança pode fazer pela outra. E muito interessante, né? A gente vê assim claramente, à medida que eu ia lendo, eu ia imaginando também como é que funcionava. Era um atendimento que era realizado em grupo, e aí eles trouxeram muito, né? O caso de um menininho lá que não conseguia fazer xixi, não ia no banheiro fazer xixi, fazia xixi na roupa, e os adultos intervindo, né? De alguma maneira ali. Até que uma criança diz assim: você, pega ele e faz, você tem que fazer xixi aqui, e leva para o banheiro. E pronto, depois disso ele começou a fazer xixi no banheiro. Nas instituições de orientação freudiana, o trabalho com o sujeito autista não busca aplicação para todos de uma técnica específica, mas sim inventar por cada sujeito um modo de fazer, focando na criança como ela é, com suas potencialidades e suas incapacidades também, assim como com o seu objeto, que pode ser mais inusitado possível. Mas é a partir dele que criamos estratégias para deslocar o interesse específico da criança para um processo de aprendizagem, né? Por exemplo, a questão do enfileirar os carros, né? E a partir dali você se utilizar disso para criar uma brincadeira, né? Não desconstruindo o que a criança está ali trazendo, né? Quando essa aprendizagem se torna consentida, ela mobiliza a subjetividade, ao contrário do que observamos na aprendizagem obrigada, em que a subjetividade não é considerada. O ganho de autonomia, por exemplo, é uma decisão crucial que produz uma mudança subjetiva, ou seja, provém de atos e decisões que o sujeito deve tomar sob a sua responsabilidade. Dona Williams aceitou revelar seu mundo interior, publicando um livro, né, que foi o que a Aninha mostrou, que foi o primeiro livro dela, e aí ela deu o seu testemunho, né? Mesmo sob uma angústia presente. Temple exemplifica seus ganhos através das portas simbólicas, né? Quem viu o filme vai vendo que ela vai imaginando ali várias portas em um determinado momento, né, da vida dela. E aí é justamente, a gente fez essa leitura, né, de que foi justamente o momento em que ela se permitiu, né, se abrir para o mundo mesmo. No caso de Daniel Tammet, sei lá, não sei. O pulo do gato é considerado quando, aos 18 anos, ele tomou a decisão de viajar para o exterior, com o intuito de trabalhar como voluntário. Tammet, autista de alto funcionamento, que, em busca de manter a imutabilidade, repetia diariamente até a gramatura da sua refeição de jejum. Mas que, a partir dessa primeira decisão, sentiu-se capaz de tomar uma segunda, que foi em busca de uma associação gay, que se tornou o primeiro passo para aceitar a sua homossexualidade.
e que, algum tempo depois, passou a se relacionar com Neil, companheiro que conheceu na internet, no site de relacionamento, né? Apesar de todas as apreensões dos pais de Daniel Tammet, nunca lhe foi, nunca lhe faltaram, enquanto apoio, o que marca sua fala. É um grande motivo de qualquer sucesso que eu tenha tido na vida, né? Quando ele fala da família dele. Por fim, Maleval, que há tanto tempo se debruça sobre as autobiografias do autismo, nos convida a refletir e questionarmos se seremos uma sociedade na qual obrigaríamos ou escutaríamos os autistas. Seremos uma sociedade que normaliza pela força ou uma sociedade que valoriza a singularidade do sujeito? Para a psicanálise, escutar os autistas é uma tomada de posição. Enfim, né? Encerramos aqui o texto. Lu, vamos pensar um pouquinho, porque essa base aí do texto foi o livro, mas aí depois no final do livro ele tem ai, gente, Pós-fácil, o né? pós-fácil, né? E aí no pós-fácil ele faz algumas observações interessantes que eu queria trazer aqui. Porque no dia 14 de novembro de 2025, uma emenda parlamentar foi apresentada aos senadores franceses, colocando em votação em 18 de novembro, que passaria a vigorar no dia 1º de janeiro, e dizia que tratamentos baseados na psicanálise, especialmente quando aplicado a distúrbios do neurodesenvolvimento, transtorno de ansiedade ou depressivas e doenças psiquiátricas crônicas, hoje não têm validação científica ou avaliação positiva do serviço médico prestado pela alta autoridade de saúde. Vários relatórios públicos apontaram a ausência de provas de eficácia e a natureza inadequada ou mesmo contraproducente dessas abordagens, que devem ser diferenciadas das psicoterapias. E aí, Bianca, para tirar foto. E aí, Vai estar no Instagram do Ciranda. tá vendo só, Pois né? é, e do Niná também, não esqueçam não. Obrigada, Bianca. E aí, ele vai dizer que a Escola da Causa Freudiana convocou imediatamente um fórum que aconteceu no dia 20 de novembro, em que vários de seus membros se posicionaram contra essa emenda. E aí, Maleval diz assim: vou ajudar e vou levantar 3 pontos. O primeiro deles é o mais importante. E aí, no primeiro, ele vai falar sobre em que medida algumas das terapias têm quanto por cento de psicanálise. Ele diz assim: existe, por exemplo, o Denver, que não é de abordagem ou não é de base psicanalítica, mas dentro do seu corpo de base teórica, né, da intervenção, está citada Margaret Mahler, que é psicanalista. Então, ele vai pensar em que medida, como é que a gente vai mensurar quanto de psicanálise tem ou não em determinada forma de intervenção para a gente dizer, ó, isso daqui sim, isso daqui não. E aí, lá na frente, no decorrer, ele traz uma coisa que para mim é fundamental, que é a base do que Freud nos deixa como entendimento da psicanálise, que é a transferência, né? E aí ele diz assim, independente da ação no sentido do que a gente usa enquanto estratégia de intervenção, toda e qualquer psicoterapia ou toda e qualquer intervenção psicoterapêutica, ela vai passar pela transferência. Isso é o ponto que ele levanta e que é chave na questão. Depois ele vai dizer que a principal diferença, ele vai fazer toda uma analogia, inclusive vai dizer que o que marca isso de ser cientificamente, que hoje em dia se fala muito, que né, assim, me arranha os ouvidos, eu não estou aguentando ouvir mais nada de padrão ouro, estou até com abuso de ouro. O que faz com que isso pudesse ser padrão ouro é a
quantidade e não a qualidade, né? Luana trouxe para a gente que a qualidade ela vai vir a partir de uma escuta diferente. E então ele vai dizer que a principal diferença das terapias. Aninha, rapidinho, amor, só para situar, porque eu estou vendo o pessoal procurando aí, quem está acompanhando no livro, a gente vê essa fala de Aninha, página 62, 63, tá, gente? Essa 63, só para situar o pessoal, tá? Vai, amor. E que a principal diferença é a ética. É a ética da psicanálise. E depois ele vai dizer que é uma coisa que, desde do tempo do EMPASP, a gente vem defendendo, que é o direito e a liberdade de cada um poder escolher como que quer ser escutado, né? A gente defende isso desde, não vou nem lembrar agora, não sei se Luana consegue recordar, mas fazem anos, né, que a gente teve aqui em São Paulo a questão de um decreto que posicionava uma determinada abordagem para os profissionais que iriam se dedicar àquele serviço, e aí, desde então, a gente levantava que cada um tem a liberdade e o direito de escolher o seu tratamento. Inclusive, quando não se tem o direito de escolher, porque se é criança, os pais que exercem esse direito, né? E aí, no final, ele diz assim, que até então, nenhuma ditadura no mundo proibiu a psicanálise. Eu acho que são pontos importantes. E outros, né, que depois tem um texto que Bartira, Inês e Renata colocam. Eu até mandei mensagem para a Inês dizendo assim, adoro ter gente sabidinha à minha volta. É um texto muito bom no final do livro, que elas fazem, inclusive, uma reflexão sobre por que fazer escolhas, né, de instrumentos que mensuram e não fazer escolhas de instrumentos que entendem a relação. Por que se escolhe o MChat e não se escolhe um instrumento IRD, visando que o instrumento MChat, ele se ocupa de observar o bebê e o IRD se ocupa de observar a relação do bebê com o seu cuidador, né, a partir de outras óticas. Eu acho que tudo que a gente vem falando aqui passa muito por uma posição política, né? E ele defende muito essa leitura de uma posição política, né? A gente, a partir dessa escuta psicanalítica, escolher escutar o sujeito em detrimento de ver métrica de adoecimento, de quantidade, né? De sintoma. Acho que é isso. Ô, Ana, é Maquiné quem Ok, está Aninha, falando. Maquininha, só um minutinho, minha gatinha. Deixa só o Bruninho retomar, que ele, como mediador, você fala lá já, viu, Isso, amadinha? tá certo. Vai, Isso. Bruninho. Agora a gente queria primeiro, antes de tudo, agradecer a Analine, a Luana, pela palestra tão rica, né, que traz tantas reflexões, tantas contribuições novas para a gente. E a gente queria abrir para perguntas para discussão, né? Então, a Maquiné já se manifestou, então ela pode começar, e quem mais estiver querendo se colocar ou querendo fazer algum questionamento a respeito do tema do nosso seminário de hoje, esteja à vontade e a gente vai fazendo na sequência. Uhum, certo. Então, posso falar, né, Bruno, agora? Pode Então, sim, primeiro, sim, um prazer rever você, viu? Fazia tempo que eu não igualmente. lhe via. Fazia tempo, até um tempo desse eu me perguntei, cadê Bruno? Por um dia da Bruno. Mas agora você está aí. Veja só, uma coisa, uma pergunta para, uma observação para a Analine, não sei se ela concorda, é que eu acho que a gente deve ter muito claro a questão da diferença entre bebê, o ínfans e a criança. Muitas vezes essas
palavras, esses dois significantes para a gente falar no lacanês, bebê e criança, eles são assimilados. Eu vejo assim, por exemplo, o MChat, ele, começa a ser empregado a partir de 18 meses, se eu não me engano. Então, 18 meses, é isso, 18 meses, né? Então, o IRB, ele atinge uma idade menor que isso, do que 18 meses. E eu acho que, por exemplo, o IRD, ele é mais sensível quando o bebê, é um ínfant ainda, e que 18 meses já começa a entrar numa outra faixa etária e que se perde alguma coisa dessa percepção dos pais, né, dos responsáveis, dos cuidadores, quando a idade é menor, sabe? E, por exemplo, a pessoa, na caderneta da criança, é recomendado o MChat. Por que não o IRD? Pode ser até questão política, né? Mas ele é é, mais primitivo, fala de um campo muito mais inicial do que o MChat, entendeu? Eu não, assim, não acho que a gente ganha muito com o MChat. Ganharia muito com o MChat se pudéssemos aplicar já desde o começo o IRD e termos uma linha que iria se tocar lá na frente, aos 18 meses, com o que pede o MChat. Aí tudo bem, fecharia a questão. Mas o MChat começar aos 18 meses, a gente perde muita coisa do que foi elaborado no IRD, entendeu? Pelo menos é a minha visão. Eu não sei o que é que tu pensas, Ana. Máquina, primeiro deixa eu te dizer um negócio. Eu li esse livro, eu lembrei muito de tu. Não sei se tu já lesse, mas tu vai gostar. Qual deles? Escutem os autistas. Eu li uma crítica péssima a ele, vindo de uma organização do pessoal da França, que eu digo, pronto, desancaro Maleval. Não. Só Ele eu só quis rir. é um livro muito bom. Vê, eu concordo contigo que os tempos são diferentes, mas eu acho que escolher botar na caderneta da criança um rastreador de autismo fala de uma posição patologizante, em detrimento de escolher um referencial de saúde, ou seja, um referencial de desenvolvimento. Aí eu entendo que sejam tempos diferentes, concordo com você que a gente teria que ver antes do tempo do MChat, porque isso não é visto, eu acho que também é uma questão. Outra coisa que eu li tanta coisa para hoje que eu não vou nem saber exatamente de onde que eu li essa crítica, mas que levanta muito aquilo que por exemplo, eu trabalho muito nas disciplinas, que é a detecção precoce, é diferente do diagnóstico precoce, né? A gente precisa localizar isso muito bem para não ser patologizante. Aí, por outro lado, a gente pensa assim, tá, o MChat, eu acho que é uma posição política, eu entendo que sim, porque foi construída uma nova diretriz do Ministério da Saúde, que não se discutia psicanálise, por ora parece que não tem mais aquela base forte que se falava das diferenças das abordagens na diretriz anterior, mas que fica ali muito por cima, parece que não aprofunda e o debate não ganha corpo. Mas eu acho que é uma posição política e eu fico me perguntando, por exemplo, a gente tem um outro instrumento muito bom que segue na sequência do IRD, que é o que antigamente chamava de AP3. Hoje a gente chama de APEST. E por que isso não é? Mas na escola, né? Para crianças já de 3 anos.
E Sim, eu acho que o IRD, ele não tem uma visão patologizante. não, Ele, a meu ver, ele não tem. não. Eu acho que é uma sondagem, assim, que tenho meu bebê e quero saber como se ele e eu estamos passando bem por essas fases. Ele não, ele não prediz nada. Ele não prediz, o IRD não prediz nada. Já o MChat, como é a questão da política, que a gente sabe que a, é um teste estrangeiro, né, adaptado, utilizado aqui no Brasil, com todas as pesquisas que se deve ter antes de aplicar um teste estrangeiro à população brasileira, mas eu acho que o MChat viria confirmar, talvez, né, o aplicador, o terapeuta, ele poderia fazer assim uma linha de realmente no começo era assim, não melhorou, ou melhorou e não chega lá no MChat, entendeu? O APEG é para escola. Já Não, vem um. instituições são uma criança um pouquinho maior, mas é na relação da criança com o meio, né? Eu acho que passa por isso. Agora, veja, Maquiné, a gente tem casos de criança que foram submetidos ao MChat pela pediatra e no acompanhamento junto com a gente usou o IRD como norteador clínico. Porque eu Sim, acho que o IRD, ele nos serve muito como norteador clínico, muito mais do que predizer alguma coisa. Inclusive, ele é indicadores, os indicadores, eles são presentes, né? Na ausência dos indicadores é que fala de alguma preocupação, mas um só ausente também não justifica. Precisa ter uma série de indicadores que se ausentem exato. de um mesmo eixo em um Hum, mesmo tempo, né? hum, Então, é. assim, eu fico pensando, a partir desses casos, que é muito diferente quando a gente aplica um e aplica outro, nossa leitura sobre o sujeito. Né? A Uhum. gente até levou para capacitação do PREO um bebê que estava para entrar na fila de adoção e corria o risco de entrar na fila de adoção como criança com deficiência por conta do MChat. E aí, quando a Olha, gente aplicou o IRD, a gente fez uma leitura a partir de outro lugar e essa uhum, leitura possibilitou intervenções. E nesse meio do caminho, essa criança foi adotada, a criança estava muito bem, o bebê, né? Estava muito bem, né? uhum, Estava crescendo bem saudável. E se tivesse sido, se tivéssemos ficado no MChat, porque o MChat é rastreador de autismo, e nem tudo uhum, é autismo, né? uhum. Eu Nem acho que tu. passa aí por um discurso do capitalismo, passa aí por uma questão do farmacológica, né? Passa aí por uma série de coisas Isso acontece, né? que tem mercado para isso, né? Tem. E aí, se não fosse isso, a criança teria entrado para adoção como criança com deficiência. E a gente sabe que na lista de adoção, né, se faz algumas solicitações e poucas pessoas são abertas a adotar uma criança que já apresente algum quadro que seja difícil reverter, Hum, né? é. Veja, por um instrumento. E eu ainda levanto uma outra questão. O que faz o MChat na caderneta da criança, podendo ser usado não só por pessoas com condições de, que abre aspas, também não acho que todo pediatra tem condição de, Uhum, mas o MChat está disponível também para os pais, uhum, né? Também para pessoas que não têm é, habilidades, vamos pensar assim, formação suficiente para utilizar ele. Então, ele pode, bom, como qualquer droga, ela pode ser ótima ou pode ser bem ruim. uhum. É isso. Os efeitos secundários.
Pois é. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi na sua exposição, a questão do duplo, não é? O duplo. Aquilo que a gente conhece, aquela mãozinha que vem, que pega na sua e que leva para onde quer, não é? Fazer isso daí. Quer dizer, esse é tratado como duplo, né? Essa extensão, é uma extensão da criança. Aí já é criança, porque ele vai pegar com sua mão e vai levar lá onde ele quer. Se ele quer um brinquedo, se ele quer isso, aquilo, outro. Então, é, você recomendou que a gente possa acatar isso daí, não é? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: acatar isso daí e tudo bem, mas até quando? Quando é que a gente pode entender que isso daí, que a criança está evoluindo no sentido de se diferenciar da ele como indivíduo e com do outro? Até quando pode se levar isso daí, né, dentro dessa perspectiva de acatar? Porque isso passa, viu? Maquiné, Isso, eu entendo que é a própria criança que vai nos dar notícias disso, uhum, né? Eu falava da criança, por exemplo, eu usei o exemplo do sapato, mas a pessoa não, a gente não espera que uma pessoa passe a vida toda pedindo para que a outra ponha o sapato. Mas há não. deslocamentos. Por exemplo, eu tenho um caso de um autista. Nesse livro, Autobiografias do Autismo, de Marina Bialer, tem um caso, que eu não vou saber dizer agora exatamente o nome, de um autista que ela escreve a partir no computador, mas que ela precisa que alguém esteja com a mão sobre ela. No começo, a mãe colocava a mão assim, sobre o ombro dela. Sabe quando a gente está abraçado com alguém? E aí Uhum. isso foi se afastando. E eu posso lhe mandar, tem um filme na internet que a mãe está com a mão sobre a mão dela e isso já a possibilita em escrever. Mas se a mãe não estiver com a mão sobre a mão dela, ela não vai conseguir. Uhum. Eu acho Uhum. que quem vai dar notícias a gente é, é o próprio autista, que ele vai nos dizer, porque senão a gente vai seguir por uma via educativa. E o Uhum. propósito da gente não é esse, né? Uma Uma, linha de tempo também. Não podia deixar de citar ela, né? sim, né, Luana? Tempo É utilizava isso. é, a questão da máquina do abraço, por exemplo, né? E no final, a um determinado momento, ela diz que não, agora não precisava mais daquilo, que ela abraçava pessoas, né? Então, A Uhum. escolha é deles, próprio, né? E até que justamente, ponto a gente está preparado, em condição, aberto, disponível para acolher a invenção do autista, sem querer educá-lo. A eu nossa acho Sim. que isso no trabalho que a gente trouxe está muito relacionado à questão das conquistas que Maleval traz, né? Esses ganhos com relação a também a questão da autonomia, né? E aí você vai conseguindo fazer a leitura ali do que a criança está trazendo para você, né? Desses ganhos. Agora eu estou me lembrando, Luana, de uma história, de uma leitura, agora tem o livro dele, aquele lá de Ferrança Autística, a diferença autística, não é? Que ele começa ele, inspirado em Lacan, fazer um matema, que é de S1, não é? Então, falando do S1, que o S1 é sempre reiterado. S1 não vai para S2, não vai para S3, não há esse deslizamento, é sempre o S1. Então, eu acho que aí ele fala, quando existe isso daí, falando desse matema que ele está tentando construir, aí ele diz assim, como é, meu Deus do céu, é que aí há um congelamento do sujeito, sabe? Esse congelamento é nunca
é sempre esse modo de ser, esse afastamento, essa mesmice que existe, esse retraimento, essa não expansividade que tem no autista, de um modo geral, né? Nas suas relações com o outro. Então, com o outro grande ou com o outro pequeno, né? É tudo junto, tudo igual. Então, ele diz, aí eu acho que à medida em que vai havendo progressos, vai havendo o descongelamento desse S1, não é? É quando o autista ele vai dando a medida dele, já não precisa mais dessa mão em cima, já não precisa mais que alguém lhe calce os sapatos, já não precisa mais que alguém vá lá com ele segurando na mão para abrir uma geladeira, etc. Entendeu? Eu acho que é um termômetro de avanço na sociabilidade, é um avanço na percepção de mundo, na transformação das relações. E isso daí eu acho que vai nesse sentido, desse descongelamento. É Aí o que daqui ele a vai pouco. chamar, né, Maquiné? É o que ele vai chamar de autismo evoluindo, né, para o autismo, né? Exata, Aí, agora, sem querer ser chata, viu, Maquiné? Eu vou só interromper um pouquinho, porque essa fala é para Bruno, mas é porque tem algumas pessoas inscritas, mas viu, minha ótimo. amada? Eu Vamos terminei deixar mesmo. circular essa falinha. Vai, Bruninho. Eu acho que tem duas pessoas inscritas. Eu acho que Joelma, Elisângela, né? É, eu Joelma só não queria falar encontrei a também. mãozinha, gente. No meu não está Fernanda. Por aparecendo. No Foi Fernanda. seu, Fernanda para Fernanda mim. também. Perdão, Fernanda. É, Fernanda. Gente, eu não encontrei aqui a mãozinha, mas aí, se tiver um tempinho, gostaria de ter Pronto. uma questão. Fernanda e Messi é a terceira, Messia. então. Então, Fernanda, Elisângela e Messi. Ok. Bem, bom dia. Fiquei muito feliz, com essa oportunidade de ouvi-las. É um tema assim bastante complexo e pela exposição que vocês fizeram, eu acho que a gente pode trazer vários pontos, né? Vários pontos. Primeiro, essa questão da destituição da psicanálise, né? Por essas técnicas mais diretivas, comportamentais, de normatização, não é considerando o autista como algo patológico e não como um modo singular de existência, né? Eu acho que tem também a questão da prevenção, que foi colocada aqui, que instrumentos melhor podem detectar sofrimento psíquico, que pode mais tarde se cristalizar no quadro autístico, né? Mas eu fiquei pensada, sobretudo, pelo ponto que é o fazer clínico. Esse fazer clínico, quais são as estratégias que a gente vai utilizar, que não as tarefas aprendidas, reforçá-las, né, com demandas intrusivas, mas com respeito ao sujeito. Quais as estratégias também que eles utilizam para existir no mundo, para se defender desse grande outro, né? Então, durante um bom tempo, eu trabalhei num CAPS infantil, né? E trabalhei com crianças autistas. E em algumas situações, eu pude perceber que as bordas se ampliaram, né? Eu pude perceber que as estereotipias ganharam algum sentido, que o duplo teve uma maior integração, não é? E os objetos autísticos, as crianças foram se desapegando desses objetos, né? Então, tem algumas situações aqui, e às vezes a gente não sabe muito bem como proporcionou isso, né? E aí, como você disse, né, Ana, ele vai dar notícias, né, de como é que essas coisas estão acontecendo. Então, eu me lembro de uma criança que ela vivia com um lápis na mão, para todo canto. Ela tomava banho com lápis, inclusive, ela foi operada e ela levou para a sala de cirurgia o lápis.
A primeira coisa, quando ela acordou da anestesia, ela procurou o lápis. Mas aos poucos, nós não retiramos o lápis, né? Não fizemos isso, mas lembro de uma cena em que ela começa na sala a jogar o lápis pela janela, a se separar do lápis. E aí eu saía da sala, pegava o lápis, devolvia para ela novamente jogava o lápis. Praticamente a sessão toda se baseou nisso, né? De jogar e essa coisa da presença e da ausência. E aí, nesse momento, ela deu notícia de algo que estava se passando, né? Que ela não estava mais precisando tanto desse lápis. Ela estava conseguindo se separar e talvez encontrando outras formas de se defender desse grande outro, né? Lembro também de uma outra criança que ela estava aprendendo o alfabeto, a gente tinha um alfabeto, e aí ela começava a dar nome diferente para cada letra, ela dava um nome que ela queria, né? Ela criava nomes. A letra A era porvir, ela ia dando nomes diferentes às letras, mas chegou num determinado ponto, e aí a gente chegou e disse, não, embora você tenha dado nomes diferentes para essas letras, essa letra se chama A, essa letra chama B. Então, até que ponto a gente deve viabilizar e escutar esse sujeito, mas em algum momento fazer um corte? A partir daí, ele pôde aprender a ler, né? Mas a gente esperou bastante tempo em relação a isso. Então, eu fico me perguntando, dentro desse fazer clínico, quais são as estratégias que a gente utiliza, levando em consideração que isso é uma forma de existência, não é, de uma defesa, mas até que ponto a gente vai poder fazer alguns cortes necessários para que isso se amplie, né, para que essas coisas não fiquem na impossibilidade de mudar. Então, é uma convocação para a gente falar sobre esse fazer clínico. Era isso que eu quis colocar. Obrigada, Fernanda. Eu acho que realmente é bem difícil e a gente precisa pensar caso a caso, né? Porque a gente precisa também entender até onde é suportável para o sujeito os cortes. Eu acho que tem muita coisa que passa, inclusive, de entendermos a posição que ele ocupa e sustentar isso na relação transferencial. Eu acho que sustentar isso na relação transferencial é a base, né? Como eu entendo. E aí também não estamos fora da relação. Então vamos entendendo isso a partir do encontro dos dois. Nesse livro aqui tem. Ontem eu estava num grupo de estudo, esse livro aqui. Tem uns casos bem interessantes. E aí ontem a gente discutia até que ponto a gente tem condições de fazer essa escuta e esse acolhimento, né? Ele citava um sujeito já adulto, né, autista, e que a analista tomava cuidado para que suas intervenções não o fizesse sentir-se mal, né? Eu achei bem legal. E ela faz uma fala que eu não sei se eu acho ele aqui agora, e ela diz assim que precisava entender que era a forma como ele se ocupava na vida. Então, era o modo dele ser, ver e compreender o mundo, que não adiantava determinado tipo de intervenção, né? E ela ainda diz que tornou o motor e a única fortaleza contra o impossível, que ele a colocou no lugar de duplo, de um duplo muito colado, vamos pensar assim, né? De muito essencial. Mas na medida que ela foi encontrando pequenas brechas, ela foi fazendo os cortes, né? Eu acho que algumas intervenções, né, no texto, até acho que foi uma parte que Lu leu, por exemplo, as intervenções por tabela, às vezes o não, ele precisa ser dado, né? E aí você tem
um recurso, por exemplo, de você não chegar e dizer não diretamente à criança, mas ver alguém da equipe que possa entrar e dizer o não para você. Não, Analine, você não pode fazer isso. E a criança recebe esse não por tabela e ali faz um efeito, né? Eu acho que tem esses caminhos. Tem, por exemplo, a gente pensar na quando não é um a um, né? Porque aí nessa relação a gente termina ocupando o lugar de grande outro. Mas quando não é dessa forma, na função do semelhante, né, que é o que uma criança pode fazer pela outra, e às vezes esse não sai da gente, sai desse outrinho que está na mesma posição e é mais suportável. Mas eu acho que é pensar e é uma linha muito tênue, e não consigo responder nem a grosso modo, nem dizer assim de forma geral a todos, e eu acho que se a gente se perguntar também em cada caso, também não é fácil de responder, né? Não sei se Lu, Eli, Bruninho. Acho que você tem razão, Analia. É, ok, Ma, Maquiné, só um minutinho, Não, viu, gatinha? Lá vou eu de novo, Maquiné, mas veja só, é só cada tempo, tá, gatinha? É, Aninha, eu vou aproveitar como, né, seria meu momento agora, né, Bruno, para poder falar, para tentar ver também um pouquinho do que como é teu nome, lindona, que eu esqueci, que acabou de falar agora, Fernanda, né? Como é que Fernanda. posso esquecer? Olha, tá vendo? Como é que eu posso esquecer a Fernanda? É, porque, Fernanda, o que é que me remeteu muito, né, a esse teu questionamento, ao que o Vivés traz, né, no livro dele, né, ele da Honrado, né, da Isabela Honrado, principalmente no caso Tomás, né, que ele faz aquela brincadeira lá, de alguma forma tem algo que ele usa como instrumento, né, e aí ele vai utilizando, e no finalzinho, né, a criança começa a usar as letras, né, as vogais, o O e o A, que é referente à questão do nome, né, do nome dele. Né? E isso, mais adiante, ele vai chamar isso da criação, né, da criação autística, que é o tema que ele vai trazer no próximo seminário, tá, gente? Eu já estou trazendo uma deixazinha aí, tá? E o que ele vai estar colocando como sendo importante para que o analista, né, tenha esse cuidado, que é tentar ser o que ele vai chamar desse grande outro temperado, né, que é o que a Aninha falou, né, até que ponto, né, a minha intervenção agora vai fazer, né, é suportável para a criança, né, para o autista, aí. E aí cada caso é um caso, né, isso aí a gente precisa considerar, e é entre aquela tentativa mesmo que você vai fazendo, porque Maleval também aponta isso. Quando se pede para se destituir de um saber, é pensar muito no que o outro vai apresentando, no que está sendo possível, e no que a gente também vai colocando ali, né? Enquanto, né, dessa linguagem, desses significantes, né? Porque o importante né, essa questão do tratamento que ele vai trazer é tentar, né, fazer com que haja aí, de alguma forma, um movimento, né, a partir dessa interação. A gente poderia pensar, ó, essa brincadeira, né, o objeto autístico, ele já está conseguindo, né, de alguma forma, fazer uma separação. Ali a gente teria a questão da presença e ausência, né, a gente tem que pensar na questão estrutura também. Não necessariamente, mas alguma coisa ali já tem um movimento. E aí, na proporção que você vai colocando significantes, isso, né, vai fazendo com que haja possibilidades, né, de um movimento ali nessa estrutura, entende? Desse caminhar para o autismo, que é o que a Maquiné estava trazendo aí, né? Esse descongelamento aí do que ele chama desse significante, é, desse S1, tá? Então, é isso que, né, o Vivés, ele vai trazendo, e o Maleval também, né, para pensar, né, nesse fazer. O que é que eu faço com isso? Então, a gente vai tentando, né, meio que fazendo esse movimento, mas o que seja, claro, sempre respeitando né, o que é suportável, tá?
Agora, Aninha, como eu sou da educação, né, não tem condições, eu preciso trazer para esse ponto, porque, veja, uma das coisas que me preocupou bastante, não é preocupação, mas dentro da questão da educação, é educador, né? O educador, educador e aprendizagem, porque é isso que a gente percebe quando está no campo da educação, tá? E, assim, os recursos que as escolas recebem, quando recebem, né, já vem com esse modelinho, porque é também uma característica da escola ter padrões, né, modelos, tal, então, e eles focam muito na questão da repetição. Então, se a gente pensar o que dentro da educação a gente chama de repetição, tá, gente? Não é no campo da psicanálise. Então, repetir atividade, repetir atividade para que essa aprendizagem aconteça. Isso no campo da educação. Aí, quando Aninha e Lu fazem, né, essa distinção entre educador e psicoterapia, né? Terapeuta Psicoterapia, aba e educador. né? Terapia e educador ABA, Eu né? já estou pensando Aí, no que eu vou te responder. o que é que eu estou pensando, tá? Certamente, e aí é o que eu discuto muito quando eu converso com os professores e quando também a gente participa de formações que o pessoal já traz esse material pronto e acabado, sabe? Meio sem dar muito espaço. Quando a gente escuta o professor, né? Ele vai trazendo também o que ele vai observando da criança. O que essa criança diz, o que é que essa família diz. Então, essa escuta, a gente precisa também estar presente. E eu acho que você trouxe isso de uma forma, vocês duas trouxeram isso de uma forma muito bacana. Se a gente for pensar no que o Maleval traz lá, na página 50, eu achei a coisa mais linda do mundo. Porque, pronto, isso aqui tem uma relação bacana para a gente poder pensar no terreno da educação. Tá, gente? Ó, lá no primeiro parágrafo da página 50, ele diz assim: ó, não é pelo grau de firmeza que a leve forçagem se distingue da aprendizagem obrigada, porque a gente pensar nessa distinção, leve forçagem e aprendizagem obrigada, porque é isso que ele discute o tempo todo, né, e que os autistas, trazendo o argumento dos autistas para dizer, ó, eles, né, o que é que eles trazem? Quando é uma educação permissiva, e o que é que seria permitir? É permitir tudo? Não, não é permitir tudo, mas é pensar no que esses sujeitos já nos apresentam, né, nessa questão do objeto, né, de não retirar esse objeto porque dá segurança. A gente vai pensando, por exemplo, nos casos e casos de escolas em que, né, se arranca o objeto da criança e fica naquele, não, porque fulano, porque não é permitido na escola, porque não é permitido isso, né, e aí a gente vai pensando, né, o quanto a psicanálise precisa estar também no terreno da escola, né, para a gente poder ir, de alguma forma, sensibilizando essa escuta, né, desses educadores, tá? Pensar essa palavra que eu achei linda, que é a leve forçagem. E que nessa palavra, ou nesse significado, a gente também pode escutar. Para mim, ressoa muito a questão da transferência, Aninha, que você trouxe, e a questão da ética. Porque, olha, se eu trabalho com a leve forçagem, se eu penso nessa leve forçagem, a gente está pensando ali na questão da linguagem, mas principalmente numa questão do que traz dessa subjetividade, né? Dessa eh, estrutura autística, né? Vamos dizer, porque o Maleval trabalha como sendo, né, de uma estrutura, tá? Então, pra, eh, fica, pelo menos eu, enquanto educadora, eu consigo perceber que nesse terreno aí a gente consegue caminhar bem, tá? Outro ponto, Aninha, eu já estou terminando, viu, Bruno? Seria em relação ao que você trouxe, a questão dos objetos, né, Aninha? Lembra? O objeto autístico e o duplo. E aí, algo que a gente também pode pensar, né, nessa evolução das bordas, porque de alguma forma a gente vai vendo o movimento ali das bordas, né, quando a gente vai passando do objeto autístico, para a questão do duplo, né, para a ilha de competência ou interesse específico, né, nós estaríamos pensando que o objeto autístico ele não é mediado pela linguagem, né? Se a gente pensar no simbólico, naquela relação, né, simbólico, real, né, imaginário, então não é mediado pelo simbólico, né, pela linguagem. Consequentemente, por isso essa relação muito próxima ali, essa dureza. E aí, quando a gente já pensa no duplo, a gente vai estar pensando mais numa questão da incorporação pulsional, que vocês trouxeram lá no texto de vocês. Tá? E a gente já vai vendo essa incorporação ali pulsional, né? Que é aquela, ó,
Por que que a mãozinha é tão importante estar ali coladinha, às vezes, na gente, né? Então, o porquê de poder estar auxiliando. Só que aí fica a gente na educação. Na educação, a gente trabalha tentando trazer autonomia, né? Quanto mais autonomia, né, para a criança, né, melhor. Mas até que ponto a gente precisa pensar nessa autonomia, né? Então, é por isso que né, a gente precisa também estar na escola, tá, gente? Então, trazendo essa escuta para os educadores. Mas é isso, né? Parabéns para vocês, viu, Ianinha? E agora eu queria escutar aquela tua fala. O que é que você me diz aí, que você disse que já tinha uma resposta para mim? É porque tu estava falando e eu estava pensando aqui, porque Kupfer, né, ela vem trazer para gente, e você mais do que eu sabe disso, porque você se debruça muito sobre a educação terapêutica, né, que a educação, ela também vai favorecer a subjetivação, né? Por aí também é possível, né, o caminho acontecer. E aí, eu acho que isso faz diferença. Quando a gente fala nessa educação da gente ouvir o outro antes mesmo de se anteceder e intervir sem saber sobre o que aquilo está falando, né? Eu acho que é um ponto importante, mesmo a gente considerando que uma escola ela tende a precisar se organizar por um grupo, não é o individual, mas também o individual. E isso termina batendo na concepção que hoje estamos num momento que falamos muito, mas executamos pouco, da equidade, né? Da equidade. Porque inserir, incluir, não é tratar todo mundo igual, é entender a necessidade de cada um e poder intervir nisso, né? Eu acho que é importante a gente pensar por aí. Não é que a educação, quando Maleval, né, traz o termo educador ABA, ele está dizendo que ABA é uma técnica educativa de correção, né, de ajuste, de conserto, né, e E não uma aprendizagem, técnica de aprendizagem, e né, aprendizagem. e não uma técnica psicoterapêutica. Não é uma técnica psicoterapêutica. Isso é uma confusão que está muito atual. Como se terapeuta ABA fosse psicoterapia. Não é, até porque você não precisa ser psicólogo para ser terapeuta ABA. Na verdade, você não precisa nem ser da área de saúde. Qualquer matemático pode se ocupar disso, né? Eu acho que é um ponto importante a gente pensar. Uma outra coisa, né, daquilo que você traz nessa maravilhoso, não por acaso o meu também está marcadinho, na página 50 desse termo, né, leve forçagem, esse termo também é apresentado por Graciela Crespan com o nome doce forçagem. Com isso, eu acho que isso também aponta a aposta no sujeito e a não desistência dele. Não é porque a criança ainda não consegue colocar. Eu estou usando esse exemplo porque esse exemplo foi um exemplo de consultório. Não é porque a criança ainda não consegue colocar o potinho do Danone no lixeiro que eu vou desistir de dizer a ela que o potinho do Danone é no lixeiro, né? Que eu vou desistir de levar ela até o lixeiro toda vez que ela acaba o potinho do Danone, né? Então, não é se colocando fora da relação, mas é o contrário, dentro da relação, inclusive sustentando os pontos importantes que a gente sabe que é essencial a lei, né? Acho que são pontos do que você falou que eu fiquei a pensar. Porque essa leve forçagem, ela vai, né, pelo interesse do sujeito, né? E ele traz muito essa questão da diferença da aprendizagem forçada, obrigada, que vai muito pelo interesse do educador, ou seja, né, não tem ali, não se importa com o que o sujeito se interessa, né, pensa, e, enfim, não é nesse sentido aí. Eu queria só fazer uma pergunta. Esse livro aí que foi citado por Ana Aline e por
na página 50, que vocês conhecido com a Elisângela. Qual é exatamente esse livro? Escutem os autistas de Malevalmac, né? Ainda não estou com o meu, É, deve estar no caminho. viu? Aham. Messia, né? Messia queria fazer uma fala, né? Isso, serei breve, porque já está bem próximo do horário. Me veio uma questão na leitura do texto, parabéns, Aninha, Luana. Na leitura de Luana, quando ela traz a questão da entonação, né? O que se passa ali. Então, na singularidade do autista, existe ali um sujeito que, na escuta psicanalítica, tem uma transferência, tem uma relação. E aí, quando Luana foi fazendo a questão, levantando as questões aí sobre a entonação, eu fiquei assim, para mim, como escutar diante da singularidade do autista, né, com a entonação. Como se passa aí essa voz, né? Que percurso se faz nesse momento em que está, né? Chamo o terapeuta, o educador, né? Nessa escuta e trazer para levar para o autista, né? Esse tom, né? E que estratégia trazer? Então, eu queria que Luana falasse só um pouco aí sobre a entonação da voz, foi o que me chamou a atenção para levantar essa questão, né? Quando ele fala com relação à questão da entonação da voz, ele estava trazendo referente a esse método de aprendizagem que meio que assim, eu não sei se a Aninha lembra que a gente até comentou um pouco sobre isso. O ideal, né, para o educador ali é fazer com que o que os pais gostariam que a criança né, se comportasse à medida que, tipo, as estereotipias, que é algo que muitas vezes incomoda alguns pais. Então, assim, fazer algum tipo de mecanismo, né, para que a criança ela reaja de maneira educada, né, sem valorizar o sujeito mesmo. Então aí fica o que ele traz ali naquele momento é a questão de tudo muito mecanizado. Ele até usa um termo que eu estou esquecida agora a palavra que eu coloquei lá, mas assim fica muito robótico mesmo, né? E aí o autista por si só ele já tem uma questão de dificuldade, né? Na entonação e tudo da voz. E de forma mecanizada, como esses métodos se utilizam sem estar valorizando o que o interesse específico do autista, então se torna mais mecanizado ainda, né? Tu quer complementar, Aninha? Porque eu fico. E a entonação da voz, como você colocou, e está no texto, né? Tem uma articulação aí, tem uma estratégia ou técnica para que tenha essa relação aí, né? Justamente, né, para que que tenha essa interação, mas sem necessariamente assim valorizar se é de desejo mesmo, né? Se quer que reaja daquela forma e pronto, né? E aí ele traz justamente isso, essa questão do interesse dos pais, de alguns profissionais, né? Sem necessariamente olhar o desejo ali do autista, né? Então fica tudo muito mecanizado. Aí tem até um livro, eu coloquei lá no texto o nome do autor, ele fala muito sobre isso, né? E muitas vezes a gente vê aquela coisa mais robótica, tudo, porque o interesse dos pais, o que se prioriza é o interesse dos pais, dos profissionais, né? Essa questão da autonomia é uma autonomia que não é autonomia, né? De certa forma, não é.
Eu acho que tem uma coisa que a gente também precisa pensar, que é porque para o autista lidar com o imprevisível, né, é difícil. E falar está diretamente atravessada por afetos. Por isso que para alguns é muito mais fácil escrever do que falar. Na medida que eu falo e vou entonando minha voz, automaticamente eu estou no circuito dos afetos. Meu Deus, que coisa tão linda! Ou então, nossa, que chato, que brabo, né? Então, falar significa, né, ser atravessado e se deixar atravessar pelos afetos. E isso é difícil para muitos autistas. Então, concordo que algumas técnicas terminam valorizando muito mais uma outra perspectiva e a gente consegue fazer uma leitura de uma criança que foi, desde muito cedo, treinada no modelo comportamental, a gente consegue ver, né? Porque até as falas dela, né? O que ressoa aí na ecolalia, ela faz, olhe para mim, né? A gente consegue perceber isso. Mas falar significa se colocar na relação de afeto. Por isso que termina sendo mais fácil escrever para alguns e também, na medida que se coloca no lugar do afeto, precisa lidar com o que não é previsível, né? E aí lidar com os tropeços da linguagem, né? Com as variações, tira ele do lugar de imutabilidade, que é um lugar de segurança e confortável para que ele possa existir. Eu me lembrei do que a gente colocou, né, da frasezinha lá de Asperger, né, que ele diz que quanto menos a questão da entonação com relação à Sim, questão da emoção, mais probabilidade de você ser escutado, né? É aquela isso. coisa de você não ser invasivo. Aham. Talvez se Obrigada. eles tivessem lido Vivés, né, eles teriam colocado fraseado musical ao invés de, né? Eu me lembrei muito do Vivés, Não quando leram Vivés, tá vendo? a Olha a entonação falta do da psicanálise aí, efeito tá da vendo? voz, né? O que calça aí, é muito interessante. Obrigada, Luana, Aninha. Fiquei aqui A com gente as que minhas agradece. mas ficou muito esclarecido aí no texto de vocês, e na fala e na entonação. Obrigada, Mércia. Então, pelo andar da hora, eu acho que a gente pode começar a fazer o encerramento, passar para a Elisângela, para ela poder fazer isso e comentar a respeito do próximo seminário, datas, esse tipo de coisa. Ok, Bruninho, né? Muito obrigada, tá? Obrigada, Aninha e Lu, né? Mais uma vez, pelo brilhantismo em relação ao texto, né? De uma suavidade, como comentou aqui. Vocês viram que comentário mais lindo aqui no chat, gente? A Raíssa colocou, é admirável a forma sensível, ética e competente com que vocês tratam o autista, né? Em tempos em que tantos discursos atropelam, violam e reduzem o sujeito ao rótulo do diagnóstico. Ouvir vocês reafirmando a importância de considerar cada sujeito em sua singularidade é profundamente necessário, tá? Então, eu penso que a Raíssa consegue, né? Conseguiu colocar em palavras, né, tudo que vocês trouxeram em relação ao texto, tá? Muito bacana, viu? E aí, gente, para não me alongar mais, é só deixar um gostinho. O próximo seminário da gente vai alterar um pouquinho, né, Aninha? Porque como vamos trazer o Vivés, e aí a gente precisa também adequar a nossa agenda, né? E aí o momento em que ele deixou disponível para nós foi a sexta ou sábado, e como o seminário acontece no sábado, ficou dia 27 de junho, não é isso, Aninha? Tá? Isso, Eli. E É. estão presentes aqui duas coordenadoras de um dos projetos da Fafiri que vão encabeçar também a participação de Vivés, que é Joelma Correia e Fernanda Andrade, Fernanda que falou há pouco. E também a Liga de Bebê, elas são do CEPARVES, e também a Liga de Bebê que está aqui como coordenador Vicente Luma.
Luma Torres. Ok. Então, maravilha aí, e, né, e já agradecendo pela parceria, né? O tema, gente, ele colocou aqui que vai tratar conosco, né, da questão da criação psicótica e autista, tá? Então, logo mais, vamos estar colocando lá as informações, né, nas redes sociais do Niná, né, e a gente pede que vocês, e no WhatsApp, no grupo, e pede que vocês acompanhem, tá? Muito obrigada pela presença de Oi, todos, todas. só lembrando Pode falar, Lu. que vai ser somente presencial, né? Sim, por favor. Só presencial. Só. Vamos aproveitar para a oportunidade do cafezinho. Gente, eu queria aproveitar para agradecer. É sempre muito bom. Nos obriga a estudar o que se não fosse dessa forma, talvez o atropelo do dia a dia não permita. Queria agradecer a Lu pela parceria nesse estudo dessa vez, né? E nos encontramos em outros momentos, todos nós, para continuarmos trocando afetos e saberes. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Luana. Obrigada a Analine. É sempre bom eu gosto desses encontros dos sábados, né? Que aí a gente confere se a gente está mais ou menos na mesma sintonia, se a gente está caminhando, né? Dentro dessa perspectiva que eu diria que é, além de psicanalítica, ela é humanística, sabe? E tem esse, eu acho que para mim tem esse detalhe. Então, obrigada por mais essa oportunidade de troca e sigamos. Obrigada. Obrigada, meninas, muito obrigada. Uma troca de experiências assim incrível. E como é importante sair do seminário instigada para estudar, para fazer as leituras. Isso é muito bom, muito importante. Parabéns. Obrigada, Márcia. Obrigada, Messi. Obrigada a Eli e a Bruninho pela mediação e obrigada à participação de todos.